Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar primeiro, né? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Ó Deus querido, Deus santo, que até que o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, já te adoramos com os louvores, mas agora, Pai querido, precisamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Fala conosco, Senhor amado. Ô Senhor amado, em nome de Jesus, toma o teu primeiro lugar, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o título da palavra que o Senhor quer nos falar nesta noite na verdade, é uma pergunta, né? Começa com uma pergunta. Qual a voz que você tem ouvido? É uma pergunta, né? Que o Senhor nos faz nesta noite. E dentro aí dessa pergunta, nós vamos ler João 10, do versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Do 1 ao 5, nos diz assim. O título aqui é Jesus é o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Então, né, Jesus é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas, né? E ele fala que as ovelhas ouvem a sua voz, né, e segue. E não vai seguir o estranho. Se a gente for olhar humanamente falando, né? As ovelhas, o pastor, né? Elas conhecem o seu pastor, então elas não vão dar ouvidos a outras pessoas, né? Estranhas, né? Porque vai fazer dano a elas, né? Então, nós precisamos discernir as vozes que temos ouvido. Às vezes ouvimos vozes claras e às vezes ouvimos vozes que nos tenta confundir e nos paralisar. O nosso resultado pode ser positivo ou negativo, depende de qual delas estamos dando crédito. Amém, irmãos? Então, a gente precisa discernir qual a voz que a gente está ouvindo, porque, né, tem muitas vozes. Então a gente tem que pedir o seu discernimento para nós discernir a voz, porque tem muitas vozes. Amém? Qual que a gente vai dar crédito? Se nós estamos dando crédito à voz de vida, teremos vida. Mas se de morte, teremos morte.
voz de vitória, teremos vitória. De derrota, seremos derrotados. Porque muitas vezes, ao invés de darmos crédito à voz da vida, estamos dando crédito à voz da morte, do engano, da mentira. Muitas vezes a voz da maioria, foi a voz da maioria que crucificou Jesus, né? Então, a gente determina aquilo que nós vamos ter nas nossas vidas. Vai depender da voz que nós estamos ouvindo, né? Se nós vai ouvir a voz da vida, da morte, da derrota, da vitória, ou se nós vamos ouvir nós que vamos decidir qual dessas vozes que a gente vai ouvir. E às vezes a gente ouve muito aí, né? Eu mesmo já ouvi várias vezes que a voz do povo é a voz de Deus, mas é mentira, não é. A voz do povo não é a voz de Deus, porque Jesus foi crucificado, foi a voz da maioria. Quando Pilatos perguntou, né? E Jesus, que vós quereis que eu faça? E a multidão, ela falou, crucifica-o. Então, nem sempre a voz da maioria é a voz certa, a voz que nós devemos seguir. Amém? Glória a Deus. Jesus foi crucificado pela voz da maioria, da multidão, muitas pessoas. Precisamos ouvir a voz de Deus, devemos vigiar e pedir ao Senhor discernimento para compreender qual a voz que estamos dando ouvido. Esta voz pode nos trazer tanto a vida quanto a morte. E não somente física, mas principalmente a morte espiritual. A todo tempo estamos ouvindo vozes. A todo tempo nós estamos ouvindo vozes. E eu falei aqui, né? Tanto essa voz, ela pode nos trazer a morte física, como também a morte espiritual. Porque muitas das vezes, quantas pessoas, né? Vamos falar agora da morte física, né? Quantas pessoas têm morrido porque não ouve a voz de Deus? Porque se eu ouvisse a voz de Deus, se conhecesse, igual fala aqui, né, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Então, se as pessoas conhecessem, ouvissem a voz de Deus, elas iam ser livres. Elas, olha, vai para esse caminho, não vai. Elas iam ouvir e elas iam ser livres, elas iam ser libertas. Mas por quê? Né? A gente, né, tem esse exemplo recente desse rapaz aí, né, que faleceu, né? Que foi assassinado. Olha que triste. Aí eu penso, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, será que ele teria ido, né, fazer aquele... Porque muitas vezes a voz que a gente ouve, muitas vezes, a gente pensa que é boa. Parece que é boa, porque a voz, muitas vezes, a voz, ela parece boa, mas ela é ruim, mas ela vem disfarçada de coisa boa. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente acha a gente acha que aquela voz é muito boa, vai me trazer isso, vai me acrescentar aquilo outro. E a gente dá ouvido a essa voz. Só que essa voz vai ser a nossa destruição. Então, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. E isso, irmãos, e isso eu não estou falando, não é assim aquelas coisas, aquela decisão que você precisa, que é muito assim dizer, é muito importante, é muito séria, precisa daquela decisão. Eu estou falando disso, mas não estou falando só disso. Eu estou falando também de coisas mínimas.
Porque a gente, a palavra do Senhor fala lá, né? Apanhar as raposas e as raposinhas, né? E a gente tem o hábito de olhar só pelo lado, coisas assim grandes. Mas não, coisas mínimas. Às vezes, de você ir na padaria comprar um pão. Aí eu vou lá na padaria comprar um pão. Oi, gente, o que tem isso? Tem que ir lá comprar o pão? Não é questão disso. Talvez não está na hora de você ir. Não está na hora de você ir. Então eu estou falando de buscar ouvir a voz de Deus, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Então, a gente tem que estar atento, né? Estar vigilante para essas vozes. E depois a voz espiritual, né? A voz espiritual, as vozes para a morte espiritual, né? Que essas vozes também vêm de mansinho, devagarinho, e fala com a gente que não tem problema, que é isso, que é aquilo outro, e a gente dá ouvido a essas vozes e a gente vai morrendo também espiritualmente. Vai morrendo aos poucos, né? Como eu falei na última pregação, que a gente não morre aos poucos, né? A gente vai morrendo aos poucos na presença do Senhor. A gente, de repente, ora todo dia, aí, de repente, a gente para de orar, aí depois a gente vai diminuindo as vindas na casa do Senhor, depois a gente não quer vir mais, e a gente vai dando importância às coisas que, na verdade, não têm importância, que a gente pode resolver. E com essa situação, a gente vai morrendo espiritualmente. São as vozes que a gente ouve, né? E a questão não é ouvir a voz, que às vezes a gente ouve, porque ela vem mesmo. Mas é a questão, o que nós fazemos com ela, né? A posição que nós temos com a voz que nós ouvimos, seja do lado positivo, seja do lado negativo. Qualquer uma delas, a gente vai ter que estar posicionado, vai ter que posicionar diante desta voz, né? Então, aí tem as vozes, ó. Eu falo, você fala, eu falo, o diabo fala, as pessoas falam e Deus fala. Então, quer dizer, nós ouvimos 4 vozes. E muitas vezes, esta voz que é nossa, que vem em forma de pensamento, ela vem em forma de pensamento, e muitas vezes nós damos ouvido a ela. Nós damos ouvido a essa voz também. Aí eu não vou ficar lendo muito as passagens, porque, né, para não o tempo. Mas aqui Nabucodonosor, ele, em Daniel 4:19, aí, né, ele achou que ele era o tal, né? Ele achou que ele era o tal, teve aquele pensamento de arrogância, de orgulho, e no fim das contas, o que aconteceu com ele? Virou um animal, criou unhas e tudo, por quê? Né? Porque Deus, ele abate o soberbo, né? O orgulhoso. Então foi uma coisa, aqui a gente vê, é uma coisa dele. Então uma voz dele, um pensamento dele. Em Provérbios fala que é para nós termos cuidado com o nosso pensamento. Porque como nós pensamos, nós somos dirigidos. Então, nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos, muitas vezes. E pensamento nosso, que não tem nada a ver com Deus, está totalmente fora da vontade de Deus, mas nós agimos. Então, é muito perigoso quando nós damos ouvido à nossa voz. Então, nós temos que vigiar. Às vezes, às vezes alguém faz alguma coisa com a gente, ou fala alguma coisa com a gente, coisa e tal. Aí vem a voz de Deus. Perdoa.
Aí vem a do diabo, aí vem a sua mesma, aí vem a do diabo, aí vem a sua mesma, aí não, vou perdoar não, é ele que tem que me pedir perdão. Aí o diabo vem, é isso mesmo, perdoa mesmo não, entendeu? Então a gente tem que vigiar, a gente tem que vigiar. Qual voz nós vamos dar ouvido? E também Pedro, né? Ele falou com Jesus. Ele falou: estou pronto a ir contigo. Ele falou. Foi um pensamento dele. A voz lá do interior dele veio. Eu estou pronto a morrer, a ir contigo. Aí Jesus, né, fala: Pedro, você nem sabe o que você está falando. Você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Então, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Essas vozes que vêm de fora, vêm de dentro para fora, né? Que é a nossa voz, a voz do homem interior. Então, nós temos que tomar cuidado. Vem também do homem sensato, né? Aquele homem que ele falou que ia desmontar o seu celeiro, né? Porque ele tinha colhido muitas novidades e o lugar era pequeno e ele falou: vou desmanchar esse e vou fazer outro. Aí o Senhor perguntou para ele, né? Essa noite pedirão tua alma. O que tem tu preparado, para quem será? Outra vez o homem falando. Porque ele, não, vou fazer esse outro celeiro aqui, vou colocar minhas novidades, descansa, alma, não precisa nem me preocupar mais. Como se eu falasse, eu vou lá fazer uma compra lá de, sei lá, 5 mil lá, e vou ficar um bom tempo sem fazer compra. Entendeu? Então foi isso que ele disse, né? Mas o Senhor perguntou para ele. Então, essa voz, e ele, né? E o Senhor perguntou para ele, e ele refletiu com certeza, né? Então, são as vozes. Nós falamos muito também. Nós falamos demais, né? E o diabo fala, em Gênesis, também eu não vou ler, mas é de Gênesis 3, de 1 a 8, que fala que, né, a serpente falou com Eva, colocando ali dúvida, né? Enganando, né? Então o diabo também, ele faz isso com a gente. E muitas vezes, o que a gente faz? Dá ouvido para o diabo. Só que quando nós damos ouvido para o diabo, quanto mais nós damos ouvido, mais ele vai nos falar. Então nós precisamos de vigiar. Prestar atenção. E outra coisa, o quarto grupo, né? É a voz dos outros, das pessoas, né? Aí Jó, né? Os próprios amigos dele, ele no momento de dor, de sofrimento, os próprios amigos foram lá para questionar ele, para criticar, para lançar dúvida, para acusar. E muitas das vezes nós somos prejudicados, às vezes, pelos nossos próprios amigos. Porque muitas vezes nós estamos passando por uma situação, um momento difícil, e muitas vezes até o mesmo nossos amigos, eles chegam e dizem: será que isso não é pecado? Será que você não fez isso? Será que você fez aquilo? Igual eu estava acusando Jó, né? E o que a gente espera muitas vezes do amigo, né? Não só porque o amigo também, ele fala coisa ruim também, né? Mas não é o caso que a gente está se tratando aqui, né? Não vão sair, né, da palavra. Mas, que o Senhor determinou para hoje. Mas nesse caso aqui, era os outros, as outras pessoas. E quantas vezes, né, as pessoas nos criticam, né? Coloca dúvidas sobre os nossos corações, nos ameaça, nos amedronta, nos rejeita, as pessoas. Então, vocês vê. Então, como a gente viu, eu falo, o diabo fala, as pessoas falam e Deus fala, né? Então,
devemos dar ouvido à voz de Deus. Se dermos ouvido à voz de Deus, jamais vamos ser confundidos ou envergonhados. Deus fala, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E isso aí Deus sempre fala, né? Deus fala, fala, fala e fala o tempo todo. A palavra dele de Gênesis, Apocalipse, é Deus que está falando. A voz que ouvimos faz toda a diferença em nossas vidas. Muitas vezes agimos por vozes que ouvimos sem pedir a Deus que nos dê discernimento. Deixamos-nos sermos guiados por elas. Tem vozes que ouvimos que parecem serem boas, aparentemente, mas são laços, armadilhas, ciladas para nos afastar de Deus. Deixar de ouvir a sua voz e nos perdermos, sermos derrotados. Vozes muitas vezes camufladas, doces, cheias de bondade, igualdade, mas no final são vozes destrutivas, cheias de enganos e mentira do diabo. Devemos ter cuidado, aprendermos a colocar. Devemos aprender a calar todas as vozes que nos rodeiam, de medo, pavor, insegurança, de incerteza, de incredulidade, de acusação, de condenação, de falta de fé. E essas vozes aqui, que eu citei aqui, essas vozes, todas elas vêm disfarçadas, tudo desse jeito aqui. É através de mim mesmo, é através do diabo, é através das pessoas. Vem aqui trazer para nós medo, insegurança, pavor, incerteza, incredulidade, nos acusar, nos condenar, né? Às vezes até confrontar a nossa fé, né? Então, nós devemos calar essas vozes negativas. Muitas vezes, sobre as influências, né, que nós, os ambientes que nós estamos ali frequentando, né? Muitas vezes nós ouvimos muitas vozes contrárias, menos a de Deus. Devemos colocar em prática a única voz que nos traz todos os benefícios nesta vida e na eternidade, que é a voz de Deus. Todas as vozes que dermos ouvido a vozes que não seja a voz de Deus, seremos derrotados em todas as áreas de nossas vidas. Às vezes até ouvindo vozes, mas não temos que obedecê-las quando essas não vêm de Deus. Então, irmãos, se nós dermos ouvido às vozes que muitas vezes nós damos, eu dou, você dá, nós damos ouvido. Se não for a voz de Deus, nós vamos ser derrotados. Temos que vigiar e pedir o Senhor discernimento. Qual voz que a gente está dando ouvido? Porque essa voz, ela vai trazer vida para nós. Mas essa voz também vai nos levar para o abismo. Talvez não vai levar para o abismo de uma vez, mas vai levar aos poucos. Às vezes não é questão, como eu acabei de falar aqui há pouco, às vezes não é nem a questão de ouvir a voz, mas o que você vai fazer diante dela. O diabo falou com Jesus, quando ele estava lá no deserto. Falou com ele. Jesus ouviu a voz de quem? Do diabo. Ele não obedeceu. Então, ouvir, eu posso ouvir.
Eu posso chegar ali e uma pessoa falar uma série de coisas comigo. Mas eu vou pedir ao Senhor discernimento para saber se aquilo ali é dele ou não. Se é do homem, se é do diabo, se é das pessoas. Eu vou ter que ter discernimento. Então, o fato de me ouvir, eu ouvir é uma coisa. Daí, se eu vou dar crédito, é outra. Aleluia, Jesus. O Jesus não obedeceu à voz do diabo. Ao contrário de Sansão, que deu ouvido à voz de Dalila, quando contou a ela o seu segredo, e por causa disso foi destruído. Olha que péssimo exemplo. Aqui eu coloquei 2 exemplos aqui. Que eu coloquei a de Dalila, né? Porque Sansão, ele ficou resistindo à voz de Dalila, né? Mas ela o convenceu a dar ouvido. Ele deu ouvido à voz de Dalila, contando o segredo, aquilo que não era para ele contar. Então, por causa desta voz que ele deu ouvido, ele foi destruído. Qual a voz que tem destruído a nossa vida? Qual a voz que tem nos tirado da presença de Deus? Será que essa vida que essa voz que nós temos ouvido, o que ela está trazendo para nós? Ela está trazendo vida ou ela está trazendo morte e destruição? Meditamos nisso. Também, o profeta, em 1 Reis, de 1 a 24, fala que o leão mata o profeta. Deus, né, tinha falado com esse profeta que era para que ele não parasse para comer pão, para beber água, não parasse. E ele apareceu lá falando que era profeta e fez que ele voltasse pelo caminho. Isso quer dizer que muitas vezes o nosso igual tira nós daquilo que Deus tem para nós. Porque o que o profeta usou foi o seguinte. Eu não vou ler, depois o irmão pode ler em casa, 1 Reis 13, de 1 a 24. Ele falou assim: não, mas eu sou profeta como você. Não tem problema você voltar comigo, né? E muitas vezes, certa vez, trouxe essa palavra aqui nas heroínas, não assim nessa palavra exatamente, mas Deus me deu essa palavra aqui, que a outra vez eu dei o exemplo da pastora Cátia, hoje eu vou dar o exemplo da pastora Andréia. E aí, o que acontece? Deus fala assim comigo, isso aqui para os irmãos entenderem melhor. Deus fala assim comigo: ô minha filha, vai lá na Santa Casa e faz uma visita lá, o quarto X, me dá todas as informações lá. E aí, encontro ali com a pastora Andréia, estou descendo, pastora Andréia. Oi, irmã, Pai do Senhor, tudo bem? Né? Onde você vai, irmã? Eu estou indo ali na Santa Casa fazer visita. Aí ela fala assim: não, eu estou indo lá no Ibiapaba, você não quer ir comigo? Entendeu? Aí é mesmo. Eu não vou, eu ir na Santa Casa, mas eu não vou não, porque eu vou lá com você, porque tudo visita mesmo, né? Tudo é obra de Deus. Mas não é assim, irmãos. Entendeu? Porque tem a voz também de Deus em nós, que é pessoal. Que Deus fala com você, que Deus não fala com ninguém. É você e Deus. Ele fala com você, mas ele não fala com ninguém. Então esse profeta, eu não posso dizer, aí vocês aí, os irmãos, vão falar assim, ó, olhando assim, o que tem? Ir lá, se eu ia fazer visita na Santa Casa e depois vai no Ibiapaba, o que tem? A mesma coisa, vai fazer visita.
Entendeu? Mas Deus não mandou ir no Ibiapaba. Deus mandou ir na Santa Casa. Foi o que aconteceu com esse profeta. Você vai, você não para comer pão, você não para no caminho para beber água, você não volta, vai para o mesmo caminho. Aí o outro se apresenta para ele. Ó, eu sou profeta também. Volta comigo. Vem comigo. Aí o que ele fez? Já que a voz do profeta, né? Negócio da que a voz já que a pastora Andréia, né? A minha pastora, né? Então não tem problema eu ir, não. Só que a ordem de Deus não era essa. Por quê? Aí quando ele volta, ele é morto pelo profeta, pelo leão. Depois quando ele volta, ele é morto pelo leão. Aí tá assim. Se Deus mandou eu ir na Santa Casa, é porque eu tinha que ir na Santa Casa. De repente, se eu vou para ir lá no Ibiapaba, poderia acontecer alguma coisa comigo. E Deus sabia. Então Deus já estava me livrando. Então ela não vai lá, porque vai acontecer isso. Não vai acontecer com a pastora Andréia, mas vai acontecer com ela. Entendeu? Então, essas coisinhas que a gente ignora, que é importante na nossa vida, porque nós temos mania de falar que é igual pecado. Tem pecado grande e tem pecado pequeno. O que adultera, o que rouba, o que mata é pecador. Mas o que engana, o que mente, não tem problema, que é um pecado pequenininho. Mas para Deus não tem nada disso. Para Deus pecado é pecado. Se Deus mandar eu ir para a direita e eu for para a esquerda, eu já estou pecando. O pecar, a situação não é essa. A situação é de dar ouvido. Qual voz se dá ouvido, né? Glória a Deus. Então, vamos ter de pedir de Senhor discernimento para nós não ser morto pelo leão, né? Para nós não ser destruído pelo leão que está nos esperando, né? Está, como diz a palavra, que o diabo está rugindo ao nosso derredor, né? Como leão, né? Buscando a quem possa tragar, mas o Senhor está ao nosso redor, né? Então, mas acontece que Deus, Ele nos deu sabedoria, nos deu discernimento para nós sabermos, para nós discernir as vozes. Meu irmão já está passando aí. Então vou deixar com os irmãos aqui, para terminar. Quais as vozes que você tem ouvido? O que você tem feito com esta voz que tem ouvido? Seja a voz positiva ou negativa, porque uma dessas vozes você tem ouvido o tempo todo. Qual tem sido o seu posicionamento diante dela? Qual você tem dado crédito e qual você tem rejeitado? Porque tem voz que você vai ter que rejeitar. Igual diz a palavra, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tem coisas que é você que vai fazer. Então tá, a sua voz, a voz do diabo, das pessoas e de Deus. O que você vai fazer quando você ouvir essas vozes aqui? Que a verdade nós ouvimos elas todo dia, toda hora, todo momento. Então, que você peça ao Senhor discernimento para que você não caia, né, nas armadilhas como caiu Sansão, como caiu esse profeta e vários por aí. Então, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Somente a voz de Deus, porque nós somos muitas vezes, como eu já falei, derrotados, destruídos. Muitas vezes estão desanimados, porque ouvimos certas vozes que nós não deveríamos ouvir. Nós damos crédito. Amém? Deus abençoe. Os irmãos podem distribuir os envelopes, em nome de Jesus.